Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Henrique César, professor e também corretor de imóveis. E hoje eu quero apresentar para vocês esse vídeo para falar um pouquinho sobre Minha Casa Minha Vida, que é um tema muito recorrente nas minhas conversas com clientes, né, com interessados em adquirir o seu imóvel, e que é um tema cercado de muitas dúvidas, mas também de muito senso comum e muito preconceito. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é o Minha Casa Minha Vida, né? E o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que um programa que foi criado lá em 2009 pelo governo federal. Na época o presidente era o atual presidente, o presidente Lula, e foi criado com a finalidade de favorecer as classes de pessoas trabalhadoras e de pessoas mais simples a adquirirem os seus imóveis. A princípio, a ideia era que as pessoas adquirissem o seu imóvel na planta, e sempre esse foi o espírito do Minha Casa Minha Vida. Então, utiliza-se recursos do FGTS, recursos do governo federal, né, próprios para políticas de habitação, e são criados empreendimentos, projetos, que visam atender aquelas pessoas que são mais humildes, mais pobres, que têm até 95% do seu imóvel financiado, então pagam muito pouquinho do valor desse imóvel, e também as classes trabalhadoras que vão pagar o seu imóvel, mas vão ter uma redução substancial nas taxas relativas a juros, o que vai favorecer a contratação de um empréstimo maior, ou seja, um valor maior, para que possa comprar o seu imóvel. Então, isso também é uma política muito interessante dentro desse programa Minha Casa Minha Vida. A minha ideia aqui não é ficar falando dos mecanismos mais complexos, todos os meandros do Minha Casa Minha Vida. Eu quero resumir bem a ideia para eliminar preconceitos, tá? Então, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que ele se reparte, né, se divide em três faixas. Então, às vezes você ouve falar assim, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3. E é mais ou menos nesse sentido mesmo. O que é o faixa 1? Faixa 1 é para as pessoas mais humildes, mais pobres, assim, que têm uma renda mais baixa. Então, aquelas pessoas que têm uma renda até um valor de 2.000 e pouquinho. Eu vou colocar aqui mais para baixo no texto qual é o valor, tá? Mas por enquanto eu só quero que vocês entendam a lógica. Então, nem vou rolar aqui a tela por enquanto, para vocês ficarem na ideia principal. Então você tem uma faixa 1 que é para as pessoas mais humildes. Então essas pessoas vão pagar em torno de 5% só do imóvel, tá? O governo vai acabar pagando todo o restante. O governo vai subsidiar todo o valor praticamente desse imóvel. Significa que é só ir em algum lugar e pronto, vou comprar um imóvel de qualquer empreendimento e o governo vai pagar 95% e eu vou pagar só 5%? Não, não é assim, tá? Tem alguns imóveis que são elegíveis para isso e existem alguns critérios também, tá? Em geral, esses empreendimentos que têm esse tipo de público, o da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, são empreendimentos que na maioria das vezes são parcerias dos governos, principalmente do governo federal, com empreiteiras. Então eles acabam recebendo um terreno do estado ou da prefeitura, as empreiteiras se disponibilizam a contratar, né, a fazer este empreendimento, né, construir esse empreendimento contratado, abrem mão de uma parte maior do lucro, né, dentro do que seria um parâmetro comercial, e constroem essas unidades habitacionais e o governo custeia. Então o comprador, o tomador, ele vai pagar uma parte muito pequena. Esses imóveis, em geral, atendem a políticas de moradia social, né, moradias populares, que atendem a uma parcela da população muito específica. A partir da faixa 2, nós vamos ter a faixa que realmente atende o grande público, que é a faixa que atende aos trabalhadores que vão ganhar até R$ 4.400.
Esses trabalhadores que têm um salário até R$ 4.400, eles vão ter um subsídio substancial do governo, principalmente se tiverem filhos dependentes. Se tiverem FGTS, mais ainda, ganha mais cerca de meio ponto percentual de juros a menos, né, a pagar, né? Então, são imóveis convencionais que são construídos dentro do âmbito comercial, nos bairros das cidades, das grandes cidades, e as pessoas podem ir até lá nesses estandes, negociar com essas imobiliárias ligadas às construtoras e contratarem a compra deste imóvel, tá? Existem muitos benefícios, são apresentados no momento da compra, mas os principais são a taxa de juros, que está dentro da política do Minha Casa Minha Vida, e também, se tiver, como eu disse, dependentes, se tiver pelo menos 36 meses de contribuição com o FGTS, entra também pelo que eles chamam de pró-cotista, né, do FGTS, então tem uma redução ainda maior na sua taxa de juros, o que impacta positivamente na contratação de um valor maior de recursos, tá bom? E depois a faixa 3 é esse mesmo princípio, porém acima de R$ 4.400, é para atender quem ganha acima de R$ 4.400. Então aí também tem uma política diferenciada de juros, mas não é tão boa quanto a da faixa 2 e muito menos quanto a da faixa 1. Porém, é bem melhor do que uma contratação direta no mercado, com o juro, que aí o juro tende a ser mais alto, então o valor que a pessoa consegue contratar de financiamento é menor, tá bom? A ideia do Minha Casa Minha Vida é primeiro imóvel, ou imóvel de moradia, imóvel de residência. Então quem já tem imóvel registrado não consegue contratar pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Lá no início do vídeo, eu também disse o seguinte, que o Minha Casa Minha Vida, ele focava na contratação de imóveis novos, né, imóveis na planta. Isso sempre foi o fundamento principal do Minha Casa Minha Vida. Atualmente, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida começou em 2009, funcionou até o início do governo anterior, né? E aí eles tiraram o Minha Casa Minha Vida, colocaram um tal de Casa Verde Amarela, que não construiu nem meia dúzia de habitação no Brasil, de verdade, né? Usavam o nome para outras coisas, mas não financiar mesmo, não financiava nada, né? E aí retomou em 2023, né? Com o advento do novo governo, do presidente Lula, e agora o Minha Casa Minha Vida está de novo na ativa e construindo muitas unidades habitacionais e realmente fazendo esse financiamento para as pessoas que mais precisam. E aí foi inovado esse programa foi inovado com também a possibilidade de se contratar imóveis usados, tá? Imóveis que não estão na planta, não são imóveis novos, não são imóveis de primeira venda, são imóveis que já tinham antes sido vendidos e que estão sendo revendidos pelo consumidor direto. Então existem algumas regras específicas, são imóveis até em torno de R$350 mil, que são elegíveis apenas para esse tipo de venda, mas tem favorecido muitas pessoas porque também se aplica para essa modalidade de imóveis de uso dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a possibilidade do pró-cotista e também se utiliza a possibilidade dos perfis, né, das 3 faixas de venda, né, as 3 faixas de enquadramento do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Então isso facilita muito, tem ajudado as pessoas a conseguirem vender os seus imóveis e as pessoas a conquistarem também o seu imóvel. Então o fundamento Minha Casa Minha Vida é um imóvel para residência, tá? É um imóvel próprio, ele não é um programa que foi criado para que as pessoas invistam em imóveis para fazer renda, não é essa a ideia, tá? A ideia é que as pessoas contratem o Minha Casa Minha Vida para comprarem a sua moradia, para comprarem a sua residência, tá bom? Essa é a ideia, essa é a finalidade do programa, tá bom? Até hoje já foram mais de 8 milhões de moradias compradas e isso é muito legal, porque são 8 milhões de pessoas que puderam comprar o seu imóvel a partir do Minha Casa Minha Vida. E um desses 8 milhões
uma dessas 8 milhões de residências é a residência que eu habito atualmente. Então é um programa que realmente funciona, tá bom? É importante lembrar que o financiamento é até 80% do imóvel, tá? Os outros 20%, se for imóvel de reuso, a pessoa tem que tratar com o vendedor, e se for imóvel novo na planta, isso vai ser resolvido com a construtora. E em geral, o que é feito é um parcelamento desse valor de entrada. Então a pessoa pode colocar um valor próprio, um valor em recursos próprios, tá bom? Ou então a pessoa pode usar o FGTS, que também serve para abatimento do valor de entrada, o que é muito bom e muito positivo, é o que muita gente faz, tá? Então o que eu digo para vocês é o seguinte: não tenham medo, dá para comprar o seu imóvel. Se você estiver na faixa 1 entre os 2.640 e 2.850, você também consegue comprar um imóvel convencional. A única coisa é que você vai precisar ter uma entrada muito grande, o que nem sempre é uma realidade, tá? Mas existem programas específicos e imóveis específicos para isso também. Então, vão acompanhando, fiquem de olho, porque sempre vai surgindo alguma coisa. E de modo mais comum, mais convencional, a gente encontra imóveis para o faixa 2 e para o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que são pessoas que têm uma renda bruta familiar que passa de R$ 2.640,01, entendeu? Até R$ 4.700, tá bom? A partir daí, você pode conseguir um subsídio de até R$ 55 mil, vai depender de alguns critérios. Esse subsídio na verdade, um valor que o governo assume como parte de pagamento desse imóvel. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você está comprando um imóvel que custe R$ 250 mil, tá? Significa que o governo vai custear até 55 mil. É para todos 55 mil? Não. Vai depender de perfil, de análise de crédito, de avaliação que é feita de uma maneira muito criteriosa, tem algumas regras, mas se a pessoa conseguir, digamos, atender todos os requisitos, então a pessoa pode conseguir até 55 mil. Então o imóvel que era 255 mil, a pessoa vai ter, 250 mil, a pessoa vai ter que pagar só 195 mil, porque o governo vai custear essa diferença, tá? E aí o que acontece? A pessoa vai apresentar a sua renda e vai ser analisado quanto que ela consegue contratar de empréstimo imobiliário, de financiamento imobiliário. Digamos que essa pessoa conseguiu contratar R$ 170 mil, ficou faltando R$ 25 mil, né? Para fechar essa conta. E aí o que é feito? Durante o período de obras desse imóvel, dessa residência, seja uma unidade de casa, né, ou um apartamento, essa pessoa vai pagar essa diferença parcelado para a construtora, tá? Também pode ser utilizada FGTS. Então, digamos que se eu estou falando de um universo hipotético aqui de um valor de R$ 25 mil que estaria faltando para fechar a conta, digamos que essa pessoa tem 15 mil de FGTS, então vai ficar faltando só 10 mil. E durante a obra a pessoa vai pagar 10 mil parcelado para poder atingir o coeficiente que equivale ao valor da venda do imóvel, tá? Então é bem legal. É bem possível de se conseguir comprar e o juro é muito bom, a taxa de juros é muito boa, tá? E na faixa 3 são para pessoas que têm renda bruta familiar até R$ 8 mil, tá bom? Aí me diz uma coisa, se por acaso a pessoa passa de R$ 8 mil, ganha R$ 8 mil e um centavo, ela enquadra dentro dos critérios do Minha Casa Minha Vida? Não, não enquadra, tá? Infelizmente não vai enquadrar. Uma informação aqui, uma correção aqui. Eu disse que até 350 mil para imóveis usados, né? Não, é até 270, tá? Até 350 mil é para imóveis novos, tá bom? Imóveis usados é até 270 mil, já corrigindo do mesmo vídeo para não ter problema, tá bom? Então é isso. A questão de o imóvel ser usado ou novo, vai ser uma escolha de quem está comprando, tá? A vantagem de comprar um imóvel novo é que ele é novo, obviamente, e você consegue comprar um imóvel um pouquinho, de um valor um pouquinho mais elevado.
mas as políticas são as mesmas. Agora, se você for comprar um imóvel usado, então aí o valor não pode ser muito alto, o valor só até R$270 mil, tá bom? Eu falo só porque eu estou aqui localizado na região metropolitana de São Paulo, estou em Osasco. Aqui os imóveis são caros. A região metropolitana de São Paulo, ela tem se organizado para afastar as pessoas mais humildes, para espantar o pobre mesmo, tá? É uma política que acontece, é uma política de segregação econômica e que a gente, infelizmente, acompanha em todos os lugares do mundo, em todas as regiões que vão crescendo e se desenvolvendo no mundo. A tendência é sempre afastar as pessoas mais pobres com carestia de aluguéis e com carestia também de terrenos para a construção e de imóveis prontos. É uma realidade muito triste e que a gente precisa resolver no nosso país. Mas isso é um tema para outro vídeo. Aqui eu só queria explicar para vocês o Minha Casa Minha Vida e tirar os preconceitos em relação à Minha Casa Minha Vida. Muita gente fala bobagem sobre Minha Casa Minha Vida e fala, não, mas aí é só para imóvel ruim. E aí é imóvel estilo CDHU, como se imóvel de CDHU fosse ruim. Imóvel de CDHU é muito bom, é excelente. E, inclusive eu vou falar uma coisa aqui que para mim que sou corretor de imóveis, é até meio contraproducente, tá? Mas eu vou ser muito transparente, que é o meu jeito de agir na minha vida. Hoje a gente compra imóvel aí pagando, a gente vende imóvel, né? A pessoa pagando R$260 mil, R$280 mil em imóveis de 34, 37, 40 mil metros, 40 metros quadrados, não é 40 mil, é 40 metros quadrados. 31, 34, 37, 40, 44 metros quadrados. Você pega imóvel de CDHU que tem 60 metros quadrados. Imóvel de Coab que tem 65 metros quadrados, sabe? Que tem 48 metros quadrados, entendeu? Então, preconceito é um problema muito sério e às vezes afasta as pessoas da realização de um sonho. O melhor imóvel é aquele que você pode comprar. Quando você compra o seu imóvel e sai do aluguel, você cria possibilidades de no futuro você negociar esse imóvel e comprar um outro imóvel melhor, e dando saltos na sua vida. O trabalhador, ele não vai morar necessariamente, ele não vai ter as condições de morar no Alphaville, entendeu? Morar num lugar onde ele vai pagar R$1 milhão num imóvel, principalmente se for o primeiro imóvel, sabe? Agora, galgando passo a passo, comprando um imóvel, passa um tempo, vai pagando bonitinho, depois negocia, porque esse imóvel vai valorizar, aí você vende ele, compra outro imóvel, ou troca no outro imóvel e contrata a diferença em financiamento, enfim. Assim, o trabalhador vai conquistando seu patrimônio e vai melhorando. Não há por que querer fazer tudo de um dia para o outro. É uma gradação, uma graduação que a gente vai fazendo na vida, né? Você não começa a estudar lá no pré e de repente você está fazendo doutorado. Você vai estudar ano por ano, na sequência, até que você alcance o objetivo maior. Imóvel também é assim. Então não tem nenhuma vergonha você comprar um imóvel do faixa 1, não é imóvel de pobre, não é imóvel de miserável, não é imóvel de nada disso, é imóvel de trabalhador, que está comprando aquilo que pode e que está vendo o seu imposto, porque todo mundo paga imposto, inclusive o pobre, e às vezes paga mais até do que o rico, ou das pessoas que ganham um pouco melhor, que não são ricas, mas que ganham um pouco melhor. Então está sendo beneficiado com os seus impostos, com aquilo que é garantido pelos seus impostos. Então não tenha vergonha nenhuma, compre o seu imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, seja muito feliz, vá conquistando o seu patrimônio, sabe? Conquiste esse conforto para a sua família e vá graduando passo a passo, comprando os seus imóveis, conquistando e adquirindo o seu imóvel e realizando os seus sonhos e os sonhos da sua família de viver num lugar seu, tá bom? Não importa qual imóvel que você vai comprar. O importante é que você consiga comprar algo que vá te proteger, te dar segurança, te dar uma paz, para você estar morando com a sua família, com conforto e com paz. E com paz. Falei paz 1000 vezes aqui. Mas é isso, cara. Você ter o seu imóvel te dá uma paz muito grande. Você contrata um financiamento, você vai estar pagando, e mesmo que dure anos, aquele financiamento ele não vai estar subindo todo ano o valor. Pelo contrário, ele vai ficar com o valor ou parado, fixado, se for na tabela price, ou decrescente, se for na tabela saque. Se você vai alugar um imóvel, todo ano ele vai aumentar. A tendência é sempre aumentar.
E se você sair de lá, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Você vai levar os seus imóveis, seus móveis desmontados só. Agora no seu imóvel não. Se algum dia você precisar sair, deixá-lo, ir para outro lugar, surgir uma outra oportunidade, você vai vender e você vai recuperar o seu investimento. Então, não tenham vergonha de comprar o seu imóvel. Realize o sonho do seu imóvel, busque o seu imóvel para que você possa ter a sua segurança. E o Minha Casa Minha Vida é um programa que é feito para pessoas conquistarem o seu imóvel, o seu primeiro imóvel. E aí ele vai fazer justiça econômica e justiça social, oferecendo as faixas 1, 2 e 3 para atender públicos específicos. E assim as pessoas podem adquirir o seu imóvel, tá bom? Querendo comprar o seu imóvel pelo Minha Casa Minha Vida ou não pelo Minha Casa Minha Vida, me procurem, eu estou aqui à disposição. Eu me chamo Henrique César, eu sou corretor de imóveis e é um prazer fazer esses vídeos e tirar as dúvidas de vocês. Não se esqueçam, não tenham preconceitos, tá bom? O importante é você conseguir conquistar o seu imóvel e realizar o seu sonho. Eu estou aqui para ajudar você nesse caminho. Muito obrigado.